A terceira clave. A terceira clave de fortalecimento. É uma demanda que deve ter em nossa vida de uma apropriação personal de Deus. É bueno quando falamos para outros, mas é meu Deus. É minha relação com Deus. Esperar em Deus, meus amados irmãos, não é um passivo. Deus não é passivo. A condição para aqueles que querem ter novas forças é qual? Esperar em Jeová. Todo o capítulo 40 ha enseñado a loucura de confiar em la carne, em los ídolos, haciendo ver al pueblo sua sabedoria, que sabedoria consiste em volver a Jeová de todo o coração. E você encontrará no capítulo 40 que os que esperam em Jeová são os que creem que Ele pode liberar e esperar o cumprimento de suas promessas. Ou seja, a expressão novas forças se refere a um intercâmbio de força. Eu entrego a Deus, eu entrego ao Senhor minha debilidade e Ele me devolve sua força. Eu entrego ao Senhor meus problemas e Ele me devolve a solução. Eu entrego ao Senhor minha tristeza e Ele me devolve sua paz. Em 2008, eu entrei em um programa de 21 dias, um processo de santificação e todo, um programa de 21 dias, que criou um pastor americano chamado, me olvidou seu nome agora, o projeto se chama complainfree.org. É interessante, e o projeto traz umas pulseiritas como essa que tenho aqui. E você usa a pulseirita no braço por 21 dias. Verdade? E eu teria que dividir esse projeto em 3 partes. Por 21 dias não podia murmurar de nada. Não podia reclamar de nada. Diga nada. E não podia falar mal de nadie. Diga nadie. Eu pus na pulseira. E o segredo do projeto é que cada vez que você falha, há que cambiar de braço. E não somente cambiar de braço, é que tem que começar outra vez de zero. E eu rompi 6 pulseiras, de tanto cambiar de braço. E o máximo que logrei foi o dia número 6. E nunca cheguei ao 21 e me faltou pulseiras. Bueno, ayer me chegaram outras pulseiritas outra vez. Las comprei, las tenho aqui, verdade? E essa manhã eu tive a tentação de reclamar de algo. Mirei a pulseira e disse, yes. E pus na alabança e comecei a cantar. Depois, eu quis falar de alguém e mirei a pulseira e disse, não vou. Bueno, esse é o dia número 1, verdade? É o dia número 1. Isaías capítulo 40, versículos 12 e 14, mira a palavra. A razão pela qual o profeta nos apresenta a Deus em sua majestade. Mira que diz versículos 12 e 14 a 14 do versículo 40. Ele disse, quem mediu as águas com o eco de sua mano e os cielos com seu palmo, com 3 dedos, juntou o polvo de la terra, e pesou os montes com a balança e com pesas os collados. Quem ensinou o Espírito de Jeová, ou lhe aconselhou ensinando-lhe?
A quem pediu conselho para ser avisado? Quem lhe ensinou o caminho do juízo? Ou lhe ensinou ciência? Ou lhe mostrou a senda de la prudência? Mis amados hermanos, nesse passagem, Isaías mostra a majestade do Senhor, e para que entendamos de que temos Deus todo-poderoso e suficientemente grande para socorrer-nos em nossa debilidade. Diga al débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Se te sentes hoje débil, seja forte em Jeová e receba agora a fortaleza de Deus em tu vida para crescer, para sair de onde estás e para mover tu vida em la direção que Deus quer que te mueva. Em um debate teológico que tuvo Martim Lutero, o reformador da igreja, com Erasmo de Roterdã, el slide 3, que era um filósofo humanista. Aí está a cara do indivíduo, do século XIV. Erasmo de Roterdã era humanista, um teólogo humanista, era católico, mas era humanista, e ele dizia, e Lutero lhe disse a Erasmo: vuestro conhecimento de Deus é demasiado humano e necessitas renovar tu visão sobre Deus. Sabe por quê? Para Lutero, o conhecimento de Deus não provenia de razonamento lógico, sino de uma revelação subrayada em la teologia de la cruz. Vida com Cristo tem que ter cruz. E o Deus em que decimos crer se ha vuelto intranscendente. É um Deus manipulado. Eu lo manipulo. É um Deus que não nos hace temblar. É Deus que tu crees, disse Lutero, Martim Lutero a Erasmo. É um Deus que não te hace temblar, que não nos anima a levantar-nos e venir à casa do Senhor para adorar-lhe, porque estamos demasiados cômodos com esse Deusito. Eu tenho muitos amigos colombianos. I love the Colombian people. E às vezes quando me escreve um texto, disse Deusito. E em geral, eu mando de volta Deusote. Um Deus grande. Não és um Deusito, não és um Deus que está encapsulado em minha mente, em minha teologia, em meus conceitos. És um Deus poderoso, capaz de sacar-te da situação que estás agora. Este é nosso Deus. Daniel capítulo 11, versículo 32 disse: el pueblo que conoce a su Deus se esforçará e actuará. Há que haver um conhecimento de Deus em tu vida. Meus amados irmãos, Deus é eterno. E diz a palavra que leemos: não habéis ouído que o Deus eterno é Jeová? E esse Deus, por ser eterno, Ele não conhece câmbios, nem a decadência, porque é um Deus intemporal. Ele pode ajudar-nos em curto tempo. Deus não necessita de meu reloj para hacer seu projeto. Nosso projeto, às vezes, é de anos, verdade? Eu planeio anos, planeio meses, teremos uma renda, teremos um calendário, mas Deus não está limitado a nossos pensamentos e nossa renda. Deus é eterno. E diz também, Salmo 40, que Deus... Isaías 40, que Deus é infinito, ou seja, Ele criou os confines da terra. E quando decimos que Deus é infinito, queremos dizer que Deus não conhece os limites. Ele
pode ir a qualquer lugar. Deus é incomensurável, ou seja, não se pode medir. Deus é inagotável, Ele não desfalece, não se fatiga, não se cansa. Deus é incapaz de fatiga ou debilidade, porque Deus é inagotável, Ele pode ajudar-me em minha situação. Deus é inescrutável, ou seja, seu entendimento não há que não alcance. Isaías 55, versículo 9. Como são mais altos os céus que a terra, assim são meus caminhos mais altos que vossos caminhos, e meus pensamentos mais que vossos pensamentos. A mente e o entendimento de Deus são insondáveis e estão mais alto de nosso escrutínio humano. Estão mais alto que nossos pensamentos. É um ser que é inescrutável a nossa inteligência. E eu quero encerrar. Prometi que saímos daqui a 59. Quero invitar os músicos que se aproximem por aqui, dando a vocês alguns passos para fortalecer o homem interior. Amém? Esses são passos que eu he tomado, verdade? Aqui está a pulseirita. Samuel, where's yours? Ponga o braço, ok? Eu dei uma a Samuel. Há que usá-la. Já cambiou umas 5 vezes. Passo número 1. Reconhecer nossa debilidade. Admitir nossa dependência de Deus. Ou seja, admita sua incapacidade em Deus. João capítulo 15, versículo 5. Há um versículo que me encanta, que diz: separados de mim, disse Jesus, nada. Isso é lindo, não? Separados de mim, nada podeis fazer. Nada podemos fazer sem Jesus. E essa é a vida eterna, que te conozca a ti. Disse a palavra de Deus em João capítulo 17, versículo 3. Que te conosco a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem has enviado. Passo número 2. Confie no poder de Deus. Confie no poder de sua força. A força que tu e eu necessitamos reside, proviene do poder infinito de nosso Deus. Mira o versículo 29 a 31, diz que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem. Tu estás cansado? Sim, diga, estou cansado. Não é problema. Pastores cansam, cristianos cansam, líderes cansam. Diga: Senhor, renova minhas forças. E se estás aqui e sente que não tem nenhuma força, sente que já quer desistir, diga: Senhor, dá-me tua força. Porque Ele multiplica as forças ao que não tem nenhuma. Terceiro passo para fortalecer este homem interior, através da oração. Ore sem cessar. Ore caminhando, ore no banho, ore na casa, ore no trabalho, ore banhando, ore lendo, ore conversando, ore na reunião de trabalho. Ore, ore, ore e ore. Pense e ore. Eu desenvolvi um método chamado penso orar. Penso, oro. Penso, oro.
Hoje, quando o pastor Samuel nos desafiou a orar por uma pessoa que está muito lejos, eu disse: Senhor, mostra-me. E o Senhor me mostrou pessoas que eu não as vejo há mais de 30 anos. E pude orar, e pude clamar ao Senhor, e sentir dolor em meu espírito pela vida desta pessoa. Quarto passo, através da palavra de Deus. Medite na palavra do Senhor. Não te aparte da palavra do Senhor. Leia na noite, leia na manhã, recite, escute a palavra, ponga aqui os audífonos, escute a Bíblia, leia a Bíblia. Quinto passo é através da llenura do Espírito Santo. Tu e eu necessitamos que o Espírito Santo nos fortaleça, nos guie a cada passo de nossa vida. Hechos capítulo 1, versículo 8 diz: recebereis poder quando haja venido sobre vós outros o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vem e eu me apodero de lo que Deus tem de melhor para mim através do Espírito Santo. Amados, necessitamos viver uma vida llena do Espírito Santo. A llenura do Espírito Santo nos capacita a superar nossas debilidades. Pablo escreve a los Efésios capítulo 5, versículo 18, e Pablo demanda a la igreja com uma frase: sed llenos del Espírito. Não é somente venir à igreja e orar, não, sede llenos del Espírito. Busque a llenura do Espírito Santo de Deus. Não te conformes. Alguém me perguntou: pero pastor, quando não se converte, não tem o Espírito? Sim, tem o Espírito. Quando entregas tu vida a Jesus, tu tens o Espírito. Porque diz na Bíblia que tu recebes o sello do Espírito Santo. Não é lindo? Está sediado com o Espírito Santo. Pero a partir de aí, busquemos a llenura hasta rebosar do Espírito Santo de Deus. Rebosa tu vida do Espírito Santo. A cada dia vejo o mundo fascinado com o desenvolvimento tecnológico, a maneira como a tecnologia, as comunicações virtuais, a inteligência artificial e tudo que está fascinando a humanidade do século que vivimos. Pero, meus amados irmãos, não há nada mais maravilhoso, que me maravilha mais, que a possibilidade de viver na presença de Deus. É maravilhoso ver a tecnologia, é maravilhoso ver como o mundo se desenvolve, pero jamais podremos esconder-nos do Senhor. Te sentes solo hoje? Te sentes sola? Te sentes desanimado, desanimada? Sentes que há um vazio e tu não sabes para onde ir? Salmo 139, versículo 7 a 12, nos escreve o salmista: aonde me irei de tu Espírito? E aonde irei de tu presença? Se subir ao cielo, allí estás tu. E se no céu hiciere mi estrado, he aqui, allí tu estás. Se tomar as alas del alba e habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano e me asirá tu diestra. Se dijere, certamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mim. Aún las tinieblas
não encobrem de ti. E la noite resplandece como el dia. Lo mismo te são las tinieblas que la luz. Um dos momentos mais duros para uma pessoa é quando sente que ha tocado fundo. É dizer, que ha chegado a la peor situação, que não tem mais forças para viver, para seguir. E eu he hablado com muita gente sem forças para prosseguir. Pero aunque hayamos tocado fundo em nossa vida, todos, aunque todos te haya dado la espalda, aunque todos te han abandonado, aunque tu mamã, tu papá te ha abandonado, Deus jamás te abandonará. Salmo 103 diz: bendice, alma minha, a Jeová, e não te olvides de nenhum de seus benefícios. E aí agora se põe bonito, e diz assim: es Ele, não é o pastor, é Ele quem perdona todas tus iniquidades e sana todas algumas dolências, todas tus dolências. Ele que rescata del hoyo tu vida e te corona de favores e misericórdia. É Ele. Fortalecer-nos en el Senhor se vuelve hoje mandato vital para todo creyente que enfrenta a realidade, a batalha de la vida. Cristo é nossa fortaleza, nossa armadura, nossa arma. E é interessante que Pablo termina o capítulo 3 de la carta a los Efésios com a mais poderosa doxologia del poder e del governo de Deus. Pablo disse: e aquele que é poderoso para hacer todas as coisas muito mais abundantemente de lo que pedimos ou entendemos, segundo o poder que atua em nós outros. A Ele seja a glória em Cristo Jesus por todas as edades, por los siglos de los siglos. Te sentes débil? Te sentes cansado? Recuerda, a fortaleza não começa nas circunstâncias. A fortaleza começa na comunhão e no poder de Deus. Talvez hoje há aqui irmãos cansados, estão servindo ao Senhor, mas estão cansados. Tu eres urrié, tu eres seguridade, trabalha como diácono na igreja, maestro de escola dominical, não importa, és pastor, mas te sentes cansado. Padres lutando com seus filhos, matrimônios despedaçados, líderes desgastados. A mensagem de hoje não é esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Não é isso. A mensagem de hoje é: conoce profundamente a tu Deus e anda em sua presença. A mensagem de hoje é: vuelve al lugar secreto, vuelve a la presença, vuelve a la intimidade com Deus. Igreja, o Espírito Santo nos invita hoje a ser a mesma oração que hizo Moisés. Se não vas comigo,
não vou avançar. Não me movo de aqui. O Espírito Santo nos invita a dizer como Moisés: mostra-me tu glória, quero conhecer-te mais. E minha oração é que o Espírito Santo fortaleça nosso homem interior, para que Cristo habite plenamente em nós outros. Amém? Quantos querem fazer essa oração comigo? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quizás entraste aqui hoje porque te invitaram e escute mensagem sobre fortalecimento em Deus, mas nunca tu viste a experiência de conhecê-lo personalmente, de caminhar com Ele, de entregar-te a Ele 100%. E quero ser nesta tarde, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus, porque quero entrar profundamente no conhecimento de sua presença e da pessoa de Deus. Todavia, não eres um cristiano, não eres membro de uma igreja, ou quizás estás alejado de Deus, alejado de Deus, e hoje quer regressar ao Senhor. Há alguém aqui que quer fazê-lo? Dá-me uma señal, levanta tua mão assim, para que eu ore por ti, em nome de Jesus. Há alguém que disse: eu quero entregar minha vida? Deus te bendiga. Há alguém mais? Alguém mais que disse: eu regresso a meu Deus? Deus te bendiga. Alguém mais? Deus te bendiga. Alguém mais? Aqui no balcão, alguém mais? Deus te bendiga. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Deus te bendiga, jovem. Alguém mais? Deus te bendiga. Deus te bendiga. Alguém mais que disse: hoje eu entro na intimidade, eu regresso para Ele? Aleluia. Aleluia.